Agora a história do Marcelo Carvalho Gama, que também passou por muitas dificuldades por ter entrado nesse mundo das drogas, né? Também muito cedo, né, Marcelo? Sim, eu comecei com 14, 15 anos. Na realidade foi fumando uma maconhinha, saindo com os amigos, creio que foi influência dos amigos, assim, em festas, indo pra praia. Mas aquilo ali foi só um degrau do caminho que eu estava começando a trilhar, né? Aí, cocaína e mais tarde eu fui pro crack. E você não tinha, né, noção dessa escalada ou desse caminho pro fundo do poço que você estava trilhando durante esses anos? Porque com 14 anos começa na maconha e vai indo. Você tinha consciência de que estava fazendo algo muito perigoso ou não? Pensava, não, estou fazendo algo perigoso, mas eu tenho total controle. Eu acho que é mais por aí. A gente pensa que tem controle da situação, mas com 14 anos você não tem estrutura nenhuma. E foi com o decorrer do tempo que realmente eu fui tomar a noção, a dimensão da onde eu tinha entrado, né? Mas aí eu já estava completamente dominado pelas drogas e queria muito sair, tentei várias vezes sair, chorava, sabe? Chegava em casa, via desespero da minha família, mas não conseguia sair. Foi um caminho que tentei várias vezes voltar, retroceder, mas não consegui. Você tinha uma família estruturada que tentou de todas as formas te resgatar. Sim, a minha família me apoiou em várias oportunidades. Eu tinha um emprego muito bom, trabalhava no mercado financeiro, na bolsa. Meu pai tinha uma microempresa. Fui internado várias vezes, fizeram um sacrifício financeiro me internando para que eu pudesse sair. Só que ia para essa casa, ficava um tempo bom e depois voltava do mesmo jeito que eu estava. Aí foi vários anos assim. E hoje, depois de ter saído, você consegue atribuir o porquê das recaídas? Eu consigo, porque as outras vezes eu creio muito que foi Deus que, sabe? Foi a palavra de Deus através de uma casa de recuperação que me libertou, né? Então eu não tinha esse conhecimento que hoje eu tenho. Conhecimento da palavra, porque é a palavra que liberta o homem, né? Então eu não tinha esse conhecimento, então eu ficava um tempo bom, mas só cuidava da parte material, né? Mas não tinha uma assistência espiritual, né? Que esta casa, a igreja, né? Hoje me dá, e hoje eu tenho mais estrutura para suportar tudo que vem na frente, né? E quando você veio para cá, e como você chegou aqui? Bom, eu vim, certa vez eu estava com umas pedras de crack no bolso, e o drogado nunca gosta de usar droga sozinho, né? E eu vi um rapaz que era amigo meu e sempre usou droga comigo. E eu cheguei para ele e falei o nome dele e falei, tô com umas pedras de crack aqui, você não quer usar comigo? E ele falou, não, Marcelo, eu parei. Jesus me libertou e eu não uso mais droga. E aquilo foi um choque para mim, né? Eu falei, você tá louco que Jesus te libertou, nada, né? E eu tava com as pedras de crack, saí e acabei usando o crack, né? Só que essa palavra ficou na minha mente, né? Ele falou, pô, Jesus me libertou, hoje eu não uso mais droga, né? E aquilo ficou, sabe, no meu subconsciente, falando comigo. E eu fui atrás dessa pessoa, e ele me indicou essa casa de recuperação. E fazem 15 anos que eu passei por essa casa de recuperação, e a honra e glória do Senhor. Hoje eu estou liberto, fazem 15 anos. Depois de passar por aqui, né? Depois de fazer o tratamento aqui, que você conseguiu finalmente se ver livre. Sim, no começo, quando eu cheguei nessa casa de recuperação, né? Porque eu tinha passado por outras casas de recuperações completamente diferente dessa aqui, né? Casa de recuperação, toda uma infraestrutura, um quarto só para mim, frigobar, quadra de tênis, o refeitório, o restaurante parecia, sabe, que você estava num hotel, num resort, assim, sabe? Comida maravilhosa. Quando eu cheguei nessa casa,
foi assim, meio até assustador, né? E eu falei, eu não vou ficar aqui nem uma semana, eu vou embora daqui. Inclusive, cheguei a pular o muro e ir embora, né? E foram atrás de mim. Nesse dia que eu fugi, eu liguei para minha mãe e falei que queria ir embora, mas minha mãe, não vou te buscar. E eu acabei voltando para casa de recuperação. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Eu cheguei numa quinta-feira na casa de recuperação, falei, eu vou embora sábado, no dia da visita. Só que chegou no sábado e falei, eu vou ficar mais um pouco, porque eu gostei. Os louvores, Deus começou a trabalhar na minha vida, os louvores falaram muito comigo. E eu comecei a ler a Bíblia e achei interessante, sabe? Gostei. Eu falei, vou ficar mais uma semana. E nisso eu fiquei 4 meses na casa da recuperação, né? Até que no Salmo 37, se eu não me engano, o salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará, né? E essa palavra realmente, eu entreguei a minha vida ao Senhor, né? E foi, assim, uma transformação total na minha vida. E hoje, como está a sua vida hoje? Meu Deus, hoje eu olho para trás, parece até um filme, uma novela, sabe? De tão perfeito a história, sabe? Numa ruína tão grande, numa desgraça tão grande. Hoje eu estou casado, pai de família, tenho 2 filhos, voltei para o mercado financeiro, tenho a minha casa própria, tenho mais importante que é Jesus na minha vida. Nossa, a palavra de Deus diz que o caminho de Deus é perfeito, né? E eu olho para trás e realmente é perfeito, sabe? Até as pedradas, tudo que eu passei, hoje eu vejo que foi um plano de Deus, sabe? Porque eu não contei aqui, mas quando teve uma época na minha vida que a minha família me abandonou. E eu virei um mendigo, né? E ali, quando eu estava literalmente na sarjeta, que eu pude refletir o que é a vida, né? E ali, neste momento, que eu vim para esta casa de recuperação e Deus trabalhou na minha vida. Então, só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Obrigada. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Mais além daquilo que eu pensei, conquistando vitórias, realizando o que sonhei. Sei que Deus está diante de mim a guiar.